Raramente eu, como um admirador e pesquisador da Idade Média, posso falar de temas quentes em relação a esse período. E essa semana a gente vai fazer exatamente isso. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Clio História e Literatura. Hoje nós vamos falar sobre o episódio que aconteceu essa semana, enquanto gravamos esse vídeo, que é o presidente da França ter sido esbofeteado por um monarquista na França. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mas antes da gente falar do vídeo em si, a gente precisa falar sobre manutenção desse projeto no ar. Para isso, você pode nos ajudar a manter esse projeto no ar. Para isso, você tem algumas formas. A primeira é através da Livraria da Musa. Entrando no link aqui para Bom de Livros, você entra na nossa livraria virtual, onde você conhece nosso catálogo e compra livros com desconto e com garantia de entrega. Além disso, qualquer livro que você comprar entrando no link na descrição, você garante desconto e garantia de entrega e uma pequena parte da porcentagem vem aqui para o Clio. Outra forma de você ajudar a gente é comprando nossas camisetas de temática histórica lá na Vandal. O link está na descrição também. Nós temos Pix, PicPay e também temos o Catarse. Entra no link na descrição e vai lá conhecer o nosso projeto, onde a partir de R$ 5 por mês você já nos ajuda a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos gratuitos para todos e todas de forma acessível. E é bom lembrar que esse vídeo é um oferecimento dos nossos financiadores lá no Catarse. Nessa semana que passou, o presidente da França, Emmanuel Macron, estava visitando a região de Valence, que fica nos Alpes franceses, e foi esbofeteado por um agressor, e esse agressor gritou lá umas coisas e a gente vai ver o que ele gritou. A região de Valence, e principalmente a região alpina, é um reduto conservador da França. É uma região muito ligada ao conservadorismo e reduto eleitoral da Rassemblement Nationale, antiga Front National, o partido de extrema-direita liderado por Marine Le Pen. Bom, a Marine Le Pen é uma figura muito conhecida aí da política. Ela é uma figurinha, eu diria eu. E a Front National, ou Front National, o antigo partido Front National, também é um capítulo à parte aqui. É um partido abertamente neofascista, entre outras coisas abjetas. O pai dela era o antigo líder, ela roubou a liderança do partido, aí fez um rebranding do partido. E tem pano para manga aqui. E essa região é um reduto desse partido e também extremamente conservador. O agressor do Macron gritou: Montjuïc, Saint-Denis, abat le Macronie. Essa segunda frase seria algo como abaixo o macronismo, e as primeiras são um grito de guerra lá da época do Carlos Magno, durante o período medieval. Esse grito de guerra teria surgido com Carlos Magno e foi usado como lema do Reino da França, e é bom exemplificar aqui que é o Reino da França, não a França, até a Revolução de 1789. O grito de guerra fazia referência à Abadia de Saint-Denis, que fica nos arredores de Paris e é considerado um dos principais redutos, um dos principais pontos religiosos da França, ficando atrás apenas da Catedral de Reims. E é onde, por sinal, a dinastia dos Bourbons fazia a sua coroação. E também é bom lembrar que São Denis, que dá nome a essa abadia, era o santo padroeiro dos monarcas franceses. O grito de guerra fazia referência à bandeira de Saint-Denis, a bandeira do mosteiro da abadia que ficava lá em Saint-Denis. Essa bandeira é conhecida como auriflama por conta das suas cores, vermelho e dourado. Essa bandeira, ela tinha uma potência enorme. Por quê? Quando ela era erguida pelos exércitos franceses, ela significava que eles não iriam fazer nenhum tipo
de prisioneiro. Eles iam matar todo mundo que eles encontrassem pela frente. Isso fazia a moral do exército ficar para cima e causava medo nos exércitos inimigos. Por quê? Porque a guerra medieval era muito sobre sequestro, ou seja, era um nobre lutando contra outro, que um tentava sequestrar o outro para pedir o resgate e assim enriquecer. A guerra medieval não tem muito a ver com matança como a gente geralmente pensa, ela tem mais a ver com sequestro. Então, quando você fazia lá que não ia ter piedade, que todo mundo morrer, os exércitos rivais ficavam com medo, obviamente, da morte. Agora, meu querido espectador, você deve estar se perguntando, mas por que que esse cara escolheu um grito lá do Carlos Magno, lá medieval, para atacar o Macron? E eu fico muito feliz que você está se perguntando isso, porque a gente agora precisa falar da Action Française. Surgida em 1899, a Action Française é um grupo de extrema-direita, monarquista e literalmente reacionária. Você deve estar se perguntando, mas Bruno, por que literalmente reacionária? Sim, ela é literalmente porque ela quer revogar a Revolução Francesa. Eles são contra a Revolução Francesa de 1789. Se isso não é ser reacionário, eu não sei mais o que é. Entre os diversos pontos obscuros da história da Action Française, a gente precisa lembrar que ela foi contra a absolvição do Alfred Dreyfus, no famoso caso Dreyfus, que dá para fazer um vídeo só sobre isso, por sinal. Foi fundada intelectualmente pelo Charles Maurras, uma espécie de Plínio Salgado francês, influenciou muito o nacional-sindicalismo, que foi a principal expressão do fascismo na França, e foi abertamente apoiada pelo regime de Vichy. Você não sabe, o regime de Vichy era o regime nazista que governava a França. Era a França chamada colaboracionista para os nazistas. Tudo isso já nos mostra que a Action Française não é lá muito flor que se cheire, não é mesmo? É preciso lembrar que a Action Française é abertamente antissemita, islamofóbica, anti-União Europeia e anti-imigração. Até contra os protestantes ela é. O que eles querem mesmo é uma França católica, monarquista e de origem galo-franca. Basicamente o que eles querem é uma França lá dos tempos do Clovis. E eu já falei sobre o batismo de Clovis e toda a problemática dessa herança nesse vídeo que está aparecendo para você aí agora. Se você não viu, vai lá assistir, o link está no izinho aqui em cima. Segundo estimativas, a Action Française conta com mais ou menos 3.000 militantes espalhados por toda a França e o número de simpatizantes ainda não dá para ser aferido. Eles se recusam a participar de qualquer aparato partidário francês, ou seja, eles são contra os partidos políticos franceses. Por que eles são contra os partidos políticos franceses? Porque, segundo eles, o tema da salvação nacional e da restauração monárquica está acima dos interesses pessoais e partidários, se aproximando muito do slogan deles, que é tudo que é nacional é seu. Ou seja, qual que é aquela ideologia política que quer acabar com todos os partidos e centralizar tudo num único grande líder? Isso mesmo, fascismo. Então, a Action Française é uma expressão fascista na França hoje, sim. E se eles são fascistas é porque eles merecerão. É bom lembrar que o Charles Maurras, o pai intelectual da Action Française, era abertamente antiparlamentarista e anti qualquer tipo de governo centralizado. Para ele, o governo deveria ser totalmente descentralizado, com menos governo possível. A gente sabe no que vai dar isso, não é mesmo? A Action Française é um perigo em duas frentes, na política e no campo histórico. No campo histórico, ela é um problema porque ela tem uma visão chauvinista e nacionalista do que é a história, do que são os processos históricos. Ela tem uma visão muito teleológica do que é a história, ou seja, acontece isso para acontecer aquilo. E se a gente voltar no tempo, entre muitas aspas aqui, e voltar a esse período, a gente tem uma volta àquela mítica francesa de ser um centro intelectual e um centro político e econômico do planeta. E ali tudo era lindo e tudo era maravilhoso, né? Uma espécie de paraíso terreno feito de baguete, queijo e vinho.
Essa visão vai contra a ciência histórica e sua metodologia. Ela não passa de um panfleto para justificar ações abjetas. É uma visão de história que não faz sentido nenhum, porque ela não enxerga o passado em relação ao presente. O que ela enxerga é o presente apenas e precisa de uma justificativa histórica para as suas ações. A história não tem botão de reset. A gente não pode apertar um botão e ela voltar a ser como era, ou simplesmente interromper um processo e começa tudo de novo. A redemocratização do Brasil é um ótimo exemplo disso. O processo histórico que se inicia ou termina em 1985 não cria um novo Brasil do zero. Ele pega partes lá do regime da ditadura militar e chega até os nossos dias. A polícia militar, por exemplo, é uma herança direta da ditadura. Essa visão, então, de mítica, de um passado glorioso, é extremamente complicado, porque você coloca o peso da decadência justamente naquilo que não é Galo Franco, ou seja, no outro. Não é à toa que eles são contra protestantes, judeus e islâmicos, porque para eles seriam um invasor daquilo que não é francês. Lembre-se que eles usam o slogan, tudo aquilo que é nacional, ou seja, é uma abstração ideológica do que é uma sociedade. Eles misturam sociedade e nação e origem étnica. Isso é um problema em termos históricos. Se a gente lembrar, o Hitler fazia isso na Alemanha. Ele conseguia juntar essas questões para justamente matar milhões de pessoas. No campo político, é bom lembrar que ela também é um perigo. Por que a Revolução Francesa é um perigo no campo político? Porque ela radicaliza ainda mais a extrema-direita francesa, que vê na Marine Le Pen uma voz centrista e democrática. Ou seja, ela pega o espectro político e puxa cada vez mais para a direita, e lançando quem já é mais da extrema-direita para uma direita moderada. E isso é um perigo nos tempos que vivemos. Como a gente observa ao longo dos últimos 15 anos, a gente tem um avanço massivo da extrema-direita em todo o mundo e principalmente na Europa. Regimes como da Hungria e da Polônia mostram isso claramente para a gente. E a ascensão de partidos políticos como o grego Aurora Dourada e os alemães Alternativa para a Alemanha e Partido Nacional Democrático da Alemanha, o primeiro abertamente fascista e os dois últimos abertamente neonazistas, mostram o perigo dessa radicalização. Então, não podemos ficar passíveis a esse tipo de ação. Por quê? Porque o Macron pode não ser o melhor político, ou a melhor alternativa política que existe. Ele tem ações bem complicadas de se defender, por sinal. Mas nenhum ser humano, primeiro, nenhum ser humano pode ser agredido do jeito que ele foi, e segundo, essa agressão ela tem um discurso político extremamente excludente, opressor e fascista por trás. Não podemos ficar calados e não podemos ver a história e a Idade Média, principalmente no meu coração, sendo manipuladas para esse tipo de uso. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você conhecia a Action Française, deixa no comentário aqui. E se você não conhecia, diz o que você acha dela aqui. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e assim você recebe os nossos vídeos sempre que eles saem. Tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal e o resto é vida que segue.